Bom, mas então, vamos aqui, história de Cuba, né? Cuba, o 26 de julho que mudou a história. Em 1953, o assalto ao quartel Moncada, marcou um antes e depois na história de Cuba e de toda a América Latina. Vamos lá. Poderia ter sido mais uma escaramuça da longa história de enfrentamentos entre grupos insurgentes e forças armadas da América Latina. Um grupo de rebeldes que se opunha a uma ditadura sangrenta tentou dar um golpe invadindo um quartel. Foram derrotados e nos dias seguintes torturados e assassinados. Isso está falando da Revolução Cubana, né? Mais especificamente do assalto ao quartel de La Moncada, que antes era um quartel e hoje é uma escola, né? Isso aí representa bem o que é a Revolução Cubana, né? Imagina você estudar numa escola que tem marcas de tiro nas paredes. Nu! O dia 26 de julho de 1953 poderia ter ficado por aí. A independência se afoga nas entranhas do monstro. Em 1900 Em 1898, Cuba conseguiu tornar-se independente da Espanha, após 3 anos de uma guerra que, na verdade, teve suas origens no primeiro levante de 1868. No entanto, pouco antes do povo cubano derrotar o colonialismo europeu, os Estados Unidos declaram guerra à Espanha e estabelecem uma democracia tutelada que se alternou com governos ditatoriais e intervenções dos fuzileiros navais. Assim, o sonho de José Martí, que faleceu durante a guerra em 1895, foi rapidamente truncado. O poeta e revolucionário cubano havia escrito pouco antes de sua morte que lutava para impedir a tempo, com a independência de Cuba, que os Estados Unidos se estendam pelas Antilhas e caiam, como, como essa força a mais sobre nossas terras da América. Ele acrescentava: Vivi no monstro, conheço suas entranhas. Martí prepara a invasão à Moncada. Em 10 de março de 1952, o sargento Fulgêncio Batista deu um golpe de Estado a poucos meses das eleições. Dessa forma, foi quebrada uma ordem constitucional frágil, mas contínua, gerando descontentamento e em amplos setores da população. Em 1953, definiu-se então como um ano especial. Era nada mais, nada menos que o ano do centenário do natalício de José Martí. Natalício é nascimento, né? Pra quem não sabe, hein? Lembrando que esse Fulgêncio Batista aí, Sou revolucionário, você é um cuzão. Batista, o meu pau na tua alma, vai caralho! ele era um cara, um capacho dos Estados Unidos, né? E durante o governo dele, a população passava fome, né? Não, tinha muito analfabeto, né? Em Cuba. E Cuba era basicamente um lugar que os americanos ricos tiravam férias, né? Eles podiam tomar bebidas alcoólicas, né? Tinha, tinha praia, tinha cassino, um monte de coisa, né? Propriedade dos Estados Unidos e tal, né? Em 15 de janeiro, o estudante Rubem Batista Rubio foi assassinado durante uma repressão a uma manifestação estudantil. Os universitários tinham se mobilizado contra a profanação do busto do líder revolucionário Juan Antônio Mella, assassinado nos anos 20. Dias após a morte de Rubio, uma enorme manifestação estudantil encheu as ruas de La Habana, que é a Havana, né, basicamente. Não sei porque eles colocaram assim. Entre a multidão encontravam-se os homens e mulheres que meses depois comoveriam o país
como alegrou como alegou Fidel Castro. O ideólogo desse plano foi José Martí. De Siboney para o quartel. A 17 quilômetros do quartel de La Moncada, no centro de Santiago de Cuba, encontrava-se a Granja Cibol. Ali os combatentes alugaram uma pequena chácara, a qual atribuíram uma fachada como estabelecimento avícola, com exceção da direção do movimento. Ninguém sabia qual era o objetivo daquele translado a Siboney até o momento em que chegaram. O dia 26 de julho de 1953 foi um domingo, desde a noite de sábado. Isso aqui eu não sei. Eu não sei porque eles colocaram. Foi um domingo desde a noite de sábado. Tá bom, né? Domingo veio depois de sábado, tudo bem. Homens e mulheres se prepararam. Não tinham bazucas nem morteiros. Possuíam alguns fuzis. Quase todos comprados em arsenais, já que muitos fingiam ser caçadores de animais. Tinham carnês que lhes permitiam comprá-los. E se saíram tão bem que adquiriram as últimas armas a crédito. Além disso, conseguiram uniformes do exército. O fator surpresa era a chave. Porém, algo falhou. Por ser época de carnaval, a guarda do quartel havia sido reforçada e existiam postos cosacos que se moviam de um lado para o outro nos arredores do regimento. Os veículos que transportavam os combatentes se chocavam com essa guarda. E então o resultado foi que o combate começou a acontecer fora do quartel. E o combate tinha que acontecer dentro do quartel, como explicou Fidel em uma entrevista em 1978. O líder cubano observou de fato que se o incidente da guarda cosaca não tivesse acontecido, nós tomaríamos o quartel, porque a surpresa era total. O plano era um bom plano. E se fosse necessário fazer um plano agora, com a experiência que já temos, faria um plano mais ou menos igual. Embora mais soldados tenham morrido no combate do que revolucionários, a ditadura desatou durante os 4 dias posteriores. Uma caça que incluiu a tortura e o assassinato de prisioneiros e feridos. Fidel, preso em uma cabana poucos dias depois, se salvou graças a intervenções de um tenente da ditadura. O homem de sobrenome Sarria, chefe da patrulha que os fez prisioneiros, reconheceu o líder do movimento e evitou que os seus homens o assassinassem naquele momento. As ideias não se matam, repetia enquanto os insurgentes eram detidos. Uma derrota militar que se converte em vitória política. Fidel, junto com os outros sobreviventes, foi julgado e preso na Ilha de Pinos, no alegato daquele julgamento histórico, expôs o programa e as motivações do movimento. A história me absorverá, sentenciou. No entanto, a pressão popular forçou Batista a declarar anistia aos presos do Moncada, que se exilaram no México. Lá prepararam um novo grupo que adotou como nome essa data que entraria para a história, 26 de julho. Um médico argentino ingressou sem saber que esse seria seu primeiro passo à imortalidade. Che Guevara
Fidel voltou a pisar em Santiago muitos anos depois, no 1º de janeiro de 1959, com Batista fugindo do país e à frente de um exército rebelde que se estendia por todo o território de Cuba. Nesse 26 de julho, cumpriu-se um novo aniversário do dia que, nas palavras de Fidel, começou a última e definitiva etapa para a luta da independência nacional. Oh my God! Cuba, melhor país das Américas. Viva Cuba!